Bom dia a todos, bom dia a todas. Começando mais um Café com Galvão. Quero agradecer aqui a sua presença, a sua audiência. Hoje nós vamos conversar sobre a Amazônia e as políticas públicas ambientais do governo Bolsonaro. E o que isso afeta você, o seu bolso, a sua vida, a sua qualidade de vida. Bom dia, professor Ricardo. Professor Rico Guimarães está aqui com a gente. Bom dia, nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje, daqui a pouco vai entrar aqui para conversar com a gente. É Rodrigo Pinheiro, ele é biólogo e geógrafo. Biólogo e geógrafo. A Bárbara Barreto já está dando o seu bom dia. Bom dia. Você dê seu bom dia, diga de onde você está falando, mande um abraço, mande o seu recado, tá certo? Aguardando só você entrar, Rodrigo. Então vamos só passar aqui para ele já o link, tudo direitinho, para não dizer que não falamos das flores. Deixa eu ver aqui. Tirando aqui que o retorno já está chegando. Passando aqui para ele. No ar. Pronto. Pois bem, a gente tem visto aqui, e a gente vai citar três notícias que tratam da questão do meio ambiente e da gestão do governo Bolsonaro através do seu ministro Salles, do seu polêmico ministro Salles. Cristiane Figueiredo, bom dia. Fala de Brasília, Distrito Federal. André Luiz Silva, bom dia. Na verdade, nenhuma política ambiental. Na verdade, tem de destruição da política ambiental. Né? O favorecimento do poder econômico. Né? Bom dia, Rico Guimarães, está aqui com a gente. No próximo domingo, 10 horas da manhã, nós vamos estar aqui com Rico Guimarães fazendo uma análise sobre as eleições deste ano e a eleição do ano que vem. Bárbara Barreto, Marli, bom dia. Já vou puxar aqui o nosso convidado. Já está entrando na linha. Convidado, eu vou pedir para você, meu amigo, minha amiga que está aqui com a gente nessa manhã fria de domingo, é só aceitar o convite, tá certo? Ele está entrando aqui. O nome que vai aparecer é a Cineira, mas é o nosso convidado de hoje, tá certo? Então, peço a vocês, tá me ouvindo? Bom dia, Galvão. Deixa agora colocar o fone, que a partir de agora a gente vai conversar através do fone. Tô. Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Perfeitamente, muito bem. Bárbara Barreto, Marli mandou aqui um solzinho. Eu peço a você, por favor, compartilhe nas suas páginas, compartilhe nos grupos de esquerda, compartilhe nos seus perfis. Tudo bem? Como é que tá, Rodrigo? Tudo bem, né? Resistindo aí a todo esse processo, buscando forças da onde Não se tem? não se tem, a verdade é essa, mas sem perder a ternura. Rodrigo, a gente vai dar aqui três manchetes sobre meio ambiente. Eu queria que você discorresse com os nossos amigos. Nesse inteirinho, a gente vai fazendo também os compartilhamentos. Então, manchete G1. Ministro do Meio Ambiente defende passar a boiada e mudar regras enquanto a atenção da mídia está voltada para a Covid. Manchete 2. Investidores estrangeiros pedem comprometimento do Brasil com a preservação do meio ambiente. Manchete 3.
Correio da Manhã. Bancos brasileiros, veja você, bancos brasileiros podem se tornar aliados no meio ambiente. Discorra aí para a gente, Rodrigo. Que política é Bom, essa desse governo? vamos lá, Galvão. É impossível, tá, falar sobre a questão ambiental brasileira sem antes nós fazermos uma introdução base em relação à nossa Carta Maior, a Constituição Federal da República, que, além de ser uma das mais completas do mundo, eu posso dizer para você que, para mim, não só a minha opinião, mas tem muitos pesquisadores, principalmente na área do direito ambiental, que tem como referência, né, um dos marcos do processo civilizatório brasileiro. Tem ela como referência nesse processo. Não por conta do artigo 225 da Constituição, que trata justamente sobre a questão ambiental brasileira, né, com o pensamento lá do final dos anos 80, mas pelo que veio acontecendo em termos de acréscimos, né, ao longo desses anos até o ano de 2020. Então, a Constituição brasileira, que ela é bem completa, não vou dizer perfeita, né, porque tudo tem os seus defeitos, mesmo que mínimos, mas ela, no momento em que estava sendo gerada, muitos que estavam ao seu entorno já tinham vontade de abortá-la, mas não conseguiram. E no momento em que ela nasceu, aí sim, eu faço uma analogia ao período herodiano, onde começou a perseguição para a sua derrubada. Então, ela já nasceu com o propósito do desenvolvimento, mas também daqueles que tinham a vontade de matá-la. E isso se perdurou. Estamos aí há 32 anos, basicamente, com a Constituição sendo perseguida. E como o assunto hoje é a questão ambiental, né, a gente vai especificamente para esse artigo 225, porque nele você trata tudo relacionado aos ecossistemas brasileiros, a questão que envolve tanto a parte externa, fauna e flora, quanto recursos marinhos, né? E aí você tem mais diversificados, até a parte da exploração dos recursos do subsolo, né? Que chegamos à parte de minerais, petróleo, enfim, toda essa parte. Então, ao longo desses anos, né, desse processo de redemocratização, passando de Collor até o governo Bolsonaro, nós tivemos muitas polêmicas, né, ao longo desses anos. E, para mim, começando lá no Collor com a questão das terras Yanomami e terminando hoje com Bolsonaro no Conselho da Amazônia, na criação do Conselho da Amazônia por decreto, e as questões que envolvem o pré-sal, através dessa política estabelecida, né, de lawfare, que trouxe todo esse pacote junto para que, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, fosse dada a largada, né, para que chegássemos a todos esses 3 itens que você acabou de colocar. E eles não são vistos de forma separada, eles estão interligados, né? E um deles trata da questão do Conselho da Amazônia. E esse Conselho da Amazônia, ele é extremamente contraditório no que diz respeito à sua criação.
Ele é o decreto 10.239, né? Ele foi criado agora dia 11 de fevereiro desse ano. E é muito interessante, porque se você for analisar, ele passa o comando da Amazônia para o vice-presidente da República. Ou seja, ele tira, né, do Ministério do Meio Ambiente, ou seja, ele tira do Salles a incumbência das organizações para que se dê continuidade a tudo aquilo que a legislação prega. No meu entender... Rodrigo, Oi, Rodrigo, a grande pode falar. questão desses 3 itens e a pergunta que a gente fez é a seguinte: o Salles já era um homem que, quando tomou posse no Ministério do Meio Ambiente, ele já era um homem condenado em segunda instância no governo de São Paulo. Ele foi secretário de Meio Ambiente do PSDB, especificamente do Alckmin, e agora está envolvido também em denúncias aí de Caixa 2 e as maiores mutretas aí. Foi preciso o Moro deixar de sair da força-tarefa da Lava Jato e também deixar de ser ministro para o PSDB ser atacado. O Salles entra e começa a dar prejuízos políticos ao Brasil. Veja bem, o Brasil é um dos poucos países, não é mais, era um dos poucos países no mundo, referência, inclusive no que tange a legislações, na questão do meio ambiente. Tá certo? Então, na reunião do dia 22 de abril, aquela reunião ministerial que parecia mais reunião convenção das bruxas, né? Sem querer ofender as bruxas, em que o Salles, além do ministro, do presidente, fala um monte de asneira, o Salles, na manha do gato, como diz na minha terra, diz para o presidente exatamente isso. Presidente, vamos aproveitar que a imprensa está ocupada com a questão da Covid-19 e vamos passar a boiada. Tudo que for infralegal, ou seja, as normatizações da lei, né, vamos passar por baixo do pano para ninguém ver, como diria nem Mato Grosso, né? Então, um cabra desse que dificulta as ações do IBAMA, dificulta as ações dos fiscais do IBAMA, do MCBio, enfim, os fiscais da natureza, no bom sentido da palavra. Ele dificulta o trabalho dos caras, obstaculariza. Por lei, quando você apreende qualquer material, né, de quem está derrubando a mata de forma ilegal, você pode destruí-lo para que ele não seja reutilizado. E ele é o primeiro a obstacularizar isso, junto com o presidente da República. Ou seja, o Cabra trabalha contra a política nacional de meio ambiente. A política nacional de meio ambiente. E aí o Ministério Público entra nessa história e pede a exoneração do cara, porque o cara não trabalha a favor do meio ambiente, mas trabalha contra. Trabalha a favor dos interesses das grandes empresas que desmatam, dos grileiros. Né? A grilagem na Amazônia é um troço seríssimo. Né? Então, para que aí os investidores externos fazem um protesto e conversam, que aí tem que colocar o vice-presidente na história, porque o ministro não tem moral para conversar com os caras. Não vão investir em nada na Amazônia, não vão colocar seu rico dinheirinho em nenhum fundo, não vão fazer nada enquanto essa política estiver aí. E, por fim, os banqueiros brasileiros, que são dos piores do mundo em matéria de rentismo, os caras não se importam com nada a não ser com lucro.
E os caras vendo que os investidores vão fugir, porque se os caras vão investir no Brasil, coloca dinheiro no banco deles, entendeu? Isso faz com que o Brasil, o país e o próprio governo tenha um prejuízo político gigantesco. Por que? A pergunta que não quer calar. Por que manter esse cadáver político, essa, essa, essa carniça, né? Essa capa do Batman, como dizem uns amigos meus, manter esse cara como ministro, se está tomando esse prejuízo todo? Será que o lobby das grandes empresas que fazem grilagem na Amazônia, que derrubam a mata para fazer pasto, que derrubam a mata para poder fazer garimpo ilegal, principalmente em área indígena, lembrando que o governo Bolsonaro é o governo que queria legalizar, que quer legalizar extração de ouro, minério, de qualquer porcaria abaixo do solo, em terras indígenas, sem a aprovação dos indígenas. Então, a pergunta que não quer calar: o que está por trás? Qual é a mão que sustenta o Salles no governo federal? Bom, Por que vamos lá. assumir esse risco? Vamos lá. Quando o Ministério Público Federal começou a pressionar, de início eles montaram 14 itens, né, suficientes para poder botá-lo para fora. Mas tem um detalhe. Desde o com dezembro, desde 1º de janeiro de 2019, nos corredores da Presidência da República, dia após dia, você tem os homens da pasta verde, que são os lobistas americanos, que não desgarram de Brasília. Lobistas específicos para a área da Amazônia, da exploração da Amazônia. Isso é o que mantém, na minha humilde opinião, é o que mantém Salles ainda no poder. Agora, tem um detalhe para mim que é meio contraditório. Essa questão da passagem de determinado poder para as mãos do Mourão, tá? Não tira o propósito. O Salles agora, ele estando ou não estando, eu acho que o processo ele continua. O Salles só é uma representação, embora pelo próprio Conselho da Amazônia com baixo poder. Eu acho que ele está na posição, segundo esse decreto, ele fica em quinto. Ele está descartado, né? Não apita. Mas o que o Mourão pode fazer, inclusive agora, atrelando até mesmo a articulação dele para poder extirpar de vez o Bolsonaro do poder, é esse fortalecimento que ele vai ter e mais ainda o poder de barganha, né, em relação às questões que tangem a Amazônia. Ou seja, atingindo o interesse desses lobistas. Eu não vejo uma discrepância em relação ao Salles e ao Mourão na condução em relação às políticas ambientais, porque todas são de caráter exploratório. Então, para mim, isso não faz diferença. O processo ele é contínuo. Agora, a questão da exploração, né, da parte mineral, que é o grande interesse, a questão das madeireiras, né, existe um outro lado que defende o seguinte: a política do Salles. Nós estamos fazendo para termos a nossa hegemonia, para termos o nosso desenvolvimento. Só que eu, particularmente, como analista, eu não vejo isso. Eu só vejo os recursos escoando, o capital também desaparecendo, sendo escoado. Essa questão do interesse dos bancos, os bancos estão aparecendo por causa
da MP 910, que virou projeto de lei, que é a questão da exploração da parte da grilagem, né, das terras. Por quê? Porque existe a grande possibilidade, se tudo der certo, como está sendo planejado, né, de uma parte desses bancos deterem a maior parte daquilo que está sendo grilado na Amazônia, como forma de pagamento, como forma de você ter, né, a terra em troca como garantia. É isso. Trocando, né, de uma forma bem simples e didática, é isso. Até porque Rodrigo, nessa live, esse vídeo ele tá indo para todos os tipos de pessoa, né? Desde doutores de universidade até o público mais simples. Então a gente tem que também. Eu me preocupo em relação a essa questão da linguagem para estar falando também, às vezes, de uma forma mais simples, porque senão as pessoas não entendem. Né? Ficar falando da legislação, do peso daqui, o grupo não entende. A gente precisa entender isso. A Amazônia sendo loteada em detrimento de um interesse, mas que não o brasileiro. E travestido através de um discurso pseudonacionalista, que o que está sendo feito e desagregado em relação à Noruega, à Alemanha, à Suécia, a B, C, D, é pura e exclusivamente a soberania brasileira que está por detrás disso. Mentira. Não é. agora, o Rodrigo, não dá para a gente falar em soberania, não dá para a gente falar em preservação da Amazônia, não dá para falar sem tratar da questão econômica. O problema Não. ambiental é um problema socioambiental. Vamos lá, estado do Amazonas, que é um dos estados onde tem, por exemplo, a mata nativa mais preservada. É o Amazonas e o Amapá. No Amazonas, é a sede da Zona Franca, da chamada Zona Franca de Manaus, que é uma área industrial que foi feita ali na década de 60, 70, né? No intuito de se desenvolver a parte industrial, empregar as pessoas para que as pessoas também não necessitassem derrubar a mata para sobreviver. Eu vou derrubar aqui uma sumaúma de 300, 500, 600 anos para vender madeira, para poder fazer dinheiro, para poder sobreviver. Só que a Zona Franca de Manaus está depauperada, se nada for feito, daqui a 10 anos nem exista. Porque quem anda por lá, se apercebe que virou praticamente uma cidade fantasma aquele negócio. Então, muitas empresas fecharam, outras empresas estão com dificuldades de manter o pessoal, ainda mais agora na questão da Covid-19, da pandemia. Né? Então, é preciso haver políticas públicas, né, que sustentem, né, esse desenvolvimento, vamos dizer, sustentável, né, que deem suporte a esse desenvolvimento sustentável. Eu quero, antes de terminar, mandar um abraço para a professora Silvana Moura, lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que está aqui com a gente. Então, é preciso que a gente tenha a noção, né, que as pessoas, às vezes, por não conhecerem a natureza lá da Amazônia, né, a natureza política, a natureza econômica, né, não se apercebem que você tem um manancial de recursos naturais gigantescos e uma massa de pessoas que vivem em miséria. Tem gente que só não passa fome porque ela vai no rio e pesca. Entendeu? Agora, que há uma falta de acesso à educação, uma falta de acesso à saúde, uma falta de acesso a um emprego, né? a um salário que todo mês entre dinheiro na casa, né? Há muitas dificuldades. Né? Você vê doenças tropicais, etc.
Como fazer para se ter uma Amazônia sustentável? Como fazer para conseguir se retirar dinheiro, recursos, sobrevivência de uma floresta e, mesmo assim, não se derrubar a mata? Bom, vamos lá. A questão da derrubada da mata, ela tem interpretações que são muito variadas. Você pode derrubar a mata da maneira que vem acontecendo, vou botar aí, nas últimas 3 décadas, que não envolve diretamente o interesse nacional. Você pode derrubar a mata dentro de um processo, vou botar uma expressão semi-conservativa, mas que seja de interesse nacional, para o desenvolvimento nacional, onde você trabalhe no princípio das compensações, respeitando os povos da floresta, entende-se aí, da comunidade indígena que lá habita, até os seringueiros e todos aqueles que estão dentro do processo de cada estado, né? Afinal de contas, a Amazônia Legal, ela vai Tocantins, Roraima, Rondônia, Pará, Mato Grosso, né? Maranhão, Amapá, o Amazonas, o Acre, né? O Pará. Então, você tem uma diversidade absurda de povos, diferentes culturas, e que devem de ser respeitados e chamados de acordo com o que prega a própria Constituição, né? E as leis que foram criadas ao longo desses últimos 30 anos para que haja esse equilíbrio. Mas de uma maneira geral, isso nunca foi feito, porque nunca houve um processo de integração e respeito às instituições que estão envolvidas nesse processo desenvolvimentista. Porque a gente tem que citar a Fiocruz, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o INPA, Instituto de Pesquisas da Amazônia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as universidades, seja ela federal, no caso de cada estado, e as estaduais, e um grupo, né, daqueles que são da defesa ambiental, que tem essa proposta, como o ICMBio, o IBAMA, todas essas instituições, elas têm também esse caráter de protetividade, o caráter do aprendizado e da conversa, dos estudos e dos levantamentos mais básicos, que vai da antropologia à saúde básica. Mas que hoje, em pleno 2020, não estão conversando, porque são instituições que foram bombardeadas nesses últimos 4 anos, principalmente de 2019 para cá, e desarticuladas. A começar pelo ICMBio, que teve toda a sua estrutura militarizada, com pessoas que não têm a mínima qualificação para estar em gerenciamento, totalmente ideologizada em prol desse governo que foi, né, que articulou toda essa estruturação para que você não conversasse e deixasse às margens essas pessoas, para que o desenvolvimento, segundo os moldes dele, ocorresse dessa forma. Então, em nenhum momento, tá, o que está sendo feito agora, ele está agregando. Pelo contrário, as populações estão cada vez mais distantes, sem saneamento básico, né? Apenas 40% de toda a Amazônia Legal ela tem o saneamento básico. A gente tem um problema gravíssimo com relação à potabilidade, à água de qualidade. Embora nós tenhamos um grande aparato de recurso hídrico, mas uma boa parte da Amazônia está sendo comprometida, principalmente por conta da extração mineral. Tem a questão dos impactos ambientais envolvendo o uso do mercúrio. Isso é gravíssimo, mas isso a imprensa não mostra. A imprensa não Principalmente mostra na extração de ouro, que é o Sim, que extração de ouro. separa. Absurdo, né? A gente tem a questão que não pode deixar de ser dita, que envolve a questão da defesa nacional, que é o narcotráfico.
a rota da heroína, que vem pelo Amapá. Você tem o problema da droga que vem pelo Acre. Você tem todas essas áreas que estão em aberto. E, ao mesmo tempo, se você for na legislação que fala na protetividade, na defesa nacional, na área de interesse, eu pergunto, onde está? Cadê? Pelo contrário, o IBAMA agora foi deixado, foi abandonado pelas instituições militares, no momento em que eles mais precisavam, para combater, inclusive, a grilagem. Ou seja, de quem é o interesse? O Conselho da Amazônia também não tem técnico, só tem militar, como se militar Sim. fosse formado em tudo. Né? Esse claro, governo isso... pega, não tem o quadro, pega um militar, pega um general, aí você vê a cagada que deu, por exemplo, no Ministério da Saúde, gente morrendo de forma desnecessária, porque não há competência, né, nem na distribuição de remédio, porque enfiar cloroquina goela abaixo também não dá, tá certo? Mas esse é o governo fascista do Bolsonaro. Eu vou só ler aqui, Rodrigo. A Bárbara Barreto diz: Rafael, em uma outra oportunidade, gostaria de sugerir um café com Galvão com alguém de proteção animal. Sou ativista. Está registrado aqui, Bárbara, e vamos conversar depois. Bom dia, Samuel Silva, super fã nosso aqui. Cristiane Figueiredo, a falta de acesso e a água potável limita o desenvolvimento agroindustriais comunitários. Vamos entrar agora na questão da terra. Veja só um detalhezinho, Galvão. Só um detalhe. Diga. São 6... Meus números, eu não sei se estão atualizados, porque essa aí pode ter aumentado. São 6.152 militares no governo. Sim. Aonde que eu... 6.152 militares no governo. Aonde que eu vou enfiar esses caras? Se você pegar toda a estrutura que a gente chama de... da parte que forma os órgãos, né? Você vê cargos de 7, 6, 5, é lá que eu enfio. Ou seja, eu pego todas as áreas. Saúde, meio ambiente, turismo, educação, eu vou enfiando. O resultado está aí. O DAS que ele se refere é o valor dos salários. Isso. Cargos comissionados. Ou seja, estão botando os caras para complementar o salário, independentemente de se ter competência ou não para estar nos cargos. Agora mesmo, o ministro-chefe da Casa Civil, que é um militar, ex-interventor no Rio de Janeiro, na área de segurança, o cara queria botar a filha na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela sendo formada em design. Fica difícil. A pessoa que é formada em design vai tratar da questão da segurança importante. da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Fica difícil. Tem que botar alguém que tenha ou formação na área ou que já tenha exercido a função, né? Se ela fosse gestora pública, se ela fosse formada em administração de empresa, quem administra um hospital, administra uma casa de show, administra qualquer coisa. Agora, botar alguém que não tem nada a ver, né, só por coleguismo, né? Só que na questão ambiental, Rodrigo, não é só isso. Porque se você bota gente que não tem competência para estar à frente, você está ajudando quem não quer que a política se desenvolva. A ação é criminosa. A nossa colega aqui, deixa eu ver se eu consigo resgatar. Bom dia, John Santos. Falando da questão da água, né? Veja bem, agora o Senado aprovou a privatização da água. A gente até deu um coro aqui numa outra edição, no próprio irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, que votou a favor dessa pantomima. E a maioria dos partidos que tem cadeira no Senado, partidos de esquerda que deveriam estar defendendo, somente o Partido dos Trabalhadores marcou uma posição. Os demais largaram a própria sorte.
tá certo? Dizendo, não, vamos tratar de saneamento. Ninguém quer meter a mão em cocô e ninguém quer sanear a área de pobre. A verdade é essa. Eles querem os dois maiores aquíferos do mundo, que é o Guarani, que pega Uruguai, Paraguai, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, termina em São Paulo. É o maior em extensão. E o maior Pega o aquífero Mato do Grosso mundo. também, pega uma parte do Mato Grosso. Parte do Mato Grosso. E o maior aquífero do mundo em volume d'água é o Alter do Chão. É isso que eles querem. Eles querem a água para poder botar o rótulo da Coca-Cola, botar o rótulo da Nestlé, botar, enfim. E as questões da água são importantes, porque a água move tudo, meu amigo. É talvez o bem mineral mais precioso para a vida humana e para qualquer tipo de vida. Você tem isso. E você tem a questão do agronegócio, que também vai começar a ser boicotado lá fora, porque o Brasil assinou vários tratados internacionais, né, de preservação ambiental. Então, se ele perder esse selo, lá fora eles não vão dar prioridade nem à carne brasileira e nenhum outro produto brasileiro, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, Rodrigo. Vamos lá, cara. Você vê, né? Tem tantas coisas interessantes envolvidas nisso. Ao mesmo tempo que se tem um interesse em relação ao recurso hídrico, e hoje uma das referências é o aquífero Guarani, que também, embora não tenhamos ainda estudos completos, mas que está em andamento, é a questão da contaminação do aquífero por conta da expansão da soja. O trato, né, da indústria agrícola em relação ao solo e da maneira que está sendo feita no Brasil com relação ao uso de defensivos, ela é extremamente preocupante, porque você tem, sim, né, não só a contaminação do solo, mas também o comprometimento do lençol freático. E o aquífero Guarani, assim como todos os aquíferos, ao longo da expansão da soja, que já chega hoje com voracidade ao sul do Pará, ao sul do Amazonas, Maranhão também, sul do Maranhão, você vai, por consequência, ter esse comprometimento. Então, ao mesmo tempo em que existe um interesse na expansão de uma variável, você tem outra variável que é comprometida. Ao mesmo tempo em que você compromete a outra variável, no caso a parte hídrica, você tem as responsabilidades de acordos que foram assinados num passado recente, mas que ele não consegue equacionar isso. E eu entendo a questão, eu não falo meio ambiente, eu falo ambiente, né? Porque eu não quero um meio ambiente, eu quero um ambiente inteiro, e o ambiente é de todos. A grande compreensão é essa. Mas o que está acontecendo, em especial hoje na América do Sul? Você teve a tomada do petróleo equatoriano, a tomada do cobre chileno, a tomada do lítio boliviano. Agora tivemos a tomada do pré-sal brasileiro, a parte oceânica, e você tem também a questão da Amazônia, que, como eu estou falando, água, recursos minerais abundantes e principalmente a questão do petróleo, que pode ser um dos melhores petróleos do mundo. Tá no subsolo. Né? Sabe que o petróleo terreno ele é melhor do que o petróleo marinho, mais qualidade. Mas no nosso as técnicas do refino elas são diferenciadas e traz muito mais qualidade em termos de processamento e produto final. É um petróleo mais fino, mais liquefeito. O petróleo marinho ele é mais
viscoso, né? Isso aí Segunda, você segunda categoria. gasta muito mais para poder refinar. Sim, sim. Então tem tudo isso dentro das ideias, né? E ao mesmo tempo você tem esses pontos contraditórios, onde as empresas internacionais estão interessadas na questão da navegabilidade para poder escoar a matéria, né? A China tem interesse, assim como a Alemanha tem interesse, a Noruega tem interesse, vários países têm interesse. E aí, o grande detalhe é que o governo brasileiro fala, não, vamos ser protecionista. Mas protecionista para quem? Essa é a grande pergunta. Para quem é esse protecionismo? Então, ao mesmo tempo em que existe um interesse internacional, a gente tem que tomar cuidado com isso em relação às questões que envolvem preservação e conservação da Amazônia, né? Você tem que ver até onde é. Em prol da humanidade? Em prol do brasileiro? Em prol de quem? Porque eu sei que em prol do capitalismo. O último a colocar a mão somos nós. E principalmente quem está lá, que são os povos da floresta. O Brasil ele está totalmente largado. Existem parte da Amazônia Legal que a bandeira levantada é a bandeira da Comunidade Econômica Europeia. É terra de ninguém. A Amazônia é terra de ninguém. É ali, como diz na minha terra. Eu quero mandar um abraço para o professor Jerônimo, que está acompanhando aqui a gente, meu amigo, meu irmão, desde a época do CIEP, foi meu professor no CIEP. Então, o grande problema é o rentismo, é o capitalismo internacional, onde ele coisifica tudo. Tudo é dinheiro. Então, não se preocupa com a qualidade de vida, não se preocupa com nada. E os povos da Amazônia, os povos da floresta, entendendo que são os caboclos ribeirinhos e os indígenas, né? Eles estão pouco se importando. O que está acontecendo hoje, eu tenho muitos amigos no Xingu, Rodrigo, muitos amigos. Tem gente que me chama de irmão, né? E eles falam do que ocorre lá. Por exemplo, você olha de cima o Xingu, é só o Xingu onde tem mata. Em volta, meu amigo, em volta é agronegócio, é plantação de soja. E eles falam, irmão, às vezes a gente está nadando no rio Xingu e é uma espuma terrível aqui, não dá nem para nadar. Parece estar no Pinheiro. Marginal Pinheiro, de São Paulo. Justamente. Ou seja, se você não tivesse o Xingu, que é obra da genialidade dos irmãos Vilas Boas, mais o professor Darcy Ribeiro, que ajudou a criação do Parque Nacional do Xingu, né? Ajudou a fazer esse lobby do bem, ali hoje seria só soja. O que fizeram com os Guarani Kauás, no Mato Grosso do Sul, meu amigo, matando, botando o pessoal, os grileiros, botando o pessoal para os jagunços para matarem os indígenas. Eu assisti aqui na CPI sobre a morte dos Guarani Kauás, eu assisti na Câmara os caras dizendo, o professor Ricardo está dizendo, excelente live, estão de parabéns. Obrigado, professor. Eu convido a todos também na página do professor Rico Guimarães, lá, na página não, nas páginas no Facebook e no canal dele lá no YouTube. Então, uma indígena de 62 anos, 63 anos, uma senhora dizendo que estava cansada de ser estuprada. E agora o governo deixa morrer os indígenas. Cadê a política voltada à saúde indígena, que só o governo federal é responsável, constitucionalmente falando? Tem uma secretaria no Ministério da Saúde, era antes na FUNAI, foi para lá, no Ministério da Saúde, uma Secretaria de Saúde Indígena. Cadê a política pública voltada para salvaguardar a vida dos índios? Estão morrendo de Covid, porque eles já têm uma imunidade baixa para qualquer tipo de doença parecida com gripe.
estão morrendo, e ninguém faz nada para salvar a vida dos nossos irmãos indígenas. São mais discriminados que os negros no Brasil. E olha que negro é muito discriminado no Brasil. Então, a política que existe no campo, porque o campo brasileiro, Rodrigo, ele é violento. Não se consegue fazer reforma agrária pela violência do campo brasileiro. Porque a elite que manda nesse país, que está por trás de muita coisa, não são só os banqueiros. São os grileiros, são os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra, que vivem em locais que eles mandam, eles fazem a lei, eles mandam matar, eles mandam enterrar. Só para concluir, alguns anos atrás, em Unai, que é colada, Minas Gerais, mas é colada aqui no Distrito Federal, os fiscais do Ministério do Trabalho, depois de autuarem um latifúndio, que por acaso o latifundiário também à época era prefeito, eles foram assassinados, chacinados. Foram 5, né? 5. Chacinados em Unai. Então, veja só, a luta pela terra e a preservação ambiental, elas estão, são inversamente proporcional. Quanto maior for o espaço dos latifundiários, menor será a preservação do meio ambiente, porque a visão que os caras têm é exploratória. Eu queria saber da sua opinião entre esse binômio, né? Grilagem de terra e exploração da terra pelo agronegócio versus indígenas e preservação do meio ambiente. Vamos lá. O que aconteceu com a presidência do INCRA? Assim que o governo assumiu. Uma das questões fundamentais era fazer a destituição, assim como ele mexeu no ICMBio, mexeu no IBAMA, fez a dança das cadeiras, tiraram os profissionais de cada área e jogaram para outra, fizeram remanejamento, militarizaram, ele simplesmente tirou destituiu a presidência do INCRA e trouxe de São Paulo, se não me falha a memória, é o ICMBio para quem... Não, ICMBio, o Geraldo... ICMBio, para quem não conhece, é Instituto o quê? Chico Mendes. Ok. Instituto Chico Mendes. O Geraldo José, da Câmara, né, que veio de São Paulo, ele era o maior inimigo da reforma agrária. Defensor da grilagem. Como é que você pega esse cara e joga para a presidência do INCRA, de um órgão que justamente trata, é o intermediário, onde tem os profissionais qualificados, técnicos, que conhecem a linguagem do campo, que conhecem a linguagem do povo indígena, a linguagem do trabalhador, do pessoal do movimento sem terra. Ele conhece a linguagem do grileiro, ele conhece a linguagem de todos. É um órgão que faz a intermediação, ajuda nesse processo. Ah, mas o INCRA tem corrupção, tem... É aquilo, todos os órgãos você vai ter problemas. O problema é humano, não é institucional. A instituição não é um problema. O problema somos nós, na nossa organização. Agora, a partir do momento em que eu tenho poder na mão e tenho o acesso às instituições que têm o dever do zelo, isso não vai acontecer. Eu não tenho como resolver essa equação, a não ser remodelando as políticas de governo. Começando pela presidência da República, que é a grande responsabilidade, mas também de uma composição do Senado e da Câmara Federal, né, e das câmaras estaduais e municipais. Eu sempre falo isso. Para você discutir a questão ambiental, para você estudar biologia, estudar química, o cara fala assim, não quero saber de política. Política, não. Eu vim para estudar isso.
Não, eu vim para fazer vacina. Meu negócio é zoologia. Meu negócio é trabalhar com hidroecologia. Cara, não existe isso. Olha a Tudo é situação política. agora. Olha agora. Você é um microbiologista, o cara é um virologista, está tendo que lidar com o quê? Com a questão do Covid e com política. Política em saúde. Então, a mesma linha de raciocínio é para a área ambiental. Você não tem como se desvincular disso, porque isso faz parte da nossa rotina. Então, você tem que ter um mínimo de traquejo para poder lidar com essas situações que são as mais complexas e adversas. E chega numa hora dessa em que a gente tem os povos indígenas, como você bem falou, denunciando, né, indo para o Congresso para denunciar os assassinatos que basicamente triplicaram, né, nesses últimos 2 anos. As zonas de conflitos são gigantescas. Inclusive, né, eu oriento aqui aqueles que estão nos assistindo, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, tem um mapa, um mapeamento de pontos específicos de toda a Amazônia Legal, da região norte, com áreas de conflitos. Áreas de conflitos. A Fiocruz, tá, trabalha também dentro dessa área, também com saúde pública, mas também mapeando áreas de conflitos. Tá? Isso é importantíssimo. E como resolver essa questão? Se você não tem a Defesa Nacional, se você não tem o Exército trabalhando em conjunto, se você não tem as instituições integradas para a resolução de um problema. Porque o problema está vindo de cima. O problema ele não está acontecendo de forma isolada. O problema está sendo alimentado pelo governo. É Esse é o sistêmico. problema. É sistêmico. Sistêmico. O governo está alimentando isso. E ele não considera povos indígenas, né? O grande detalhe é esse. FUNAI está abandonado. Aliás, o ex-ministro da Educação, Weintraub, ele, nessa mesma reunião, no dia 22, o cara disse, eu odeio esse termo povos indígenas, eu odeio. O cara tem realmente asco à população indígena do Brasil. Eu vou lhe falar uma coisa que aprendi com os indígenas do Xingu, meu amigo Rodrigo. Os caras têm conhecimento em medicina que são mais antigos do que a medicina chinesa. Eles têm uma mente de 10 mil anos, meu amigo. Eles estão nessa área aqui há 10 mil anos. E são várias etnias, são várias culturas. No próprio Xingu são várias línguas. São várias línguas. Tem de Caribe a Tupi-Guarani. São várias línguas. Quando morre essa gente, morre de forma indiscriminada, eu estava outro dia lendo um artigo de que vários governos na história do Brasil, com relação às grandes pandemias e às epidemias que existiram, eles foram negligentes para que essa gente morresse. Porque a causa do índio do Brasil é uma causa da terra. O problema é eles possuírem terras. Reclamam que eles possuem. O Brasil não precisa de mais terras para produzir grãos. Ele precisa melhorar a sua técnica para ampliar a produção de grãos, sem estuprar a terra, porque a terra ela fica violada. Se você não repõe os nutrientes que você retira dela, ela se empobrece. E aí a produção não vai subir. Agora, o que querem é invadir a terra dos indígenas para fazer como fizeram nos Estados Unidos. Quem são os indígenas dos Estados Unidos? Acabou-se uma cultura, acabou-se o conhecimento. Fica meia dúzia de metro quadrado para que você registre na história. Não, tem um pessoalzinho aqui, uma família. E vai o turista lá tirar foto. Sim, tira foto. E os índios morando em trailer, pô. Mora em trailer. Então, assim, acabou com a cultura. E querem fazer o mesmo aqui. Porque o negócio é dinheiro. O negócio é fazer dinheiro lá para fora. O negócio é fazer dinheiro. O importante é o capital, não é o ser humano. Só que tem um detalhe.
é refém disso. Só que tem um detalhe técnico. O americano, não estou defendendo, o americano fez para eles. E aqui você viola, é uma autoviolação, uma autoflagelação, mas para outros e não para nós. Não que eu defenda, né, o desenvolvimento a qualquer custo para nós e que passe por cima dos outros, os nossos próprios povos aqui internamente. Mas eu estou falando que, no nosso caso, ainda é a abertura para outros. Galvão, eu quero fazer uma observação aqui, que é o seguinte. Fique à vontade. Você tocou no assunto que é uma das coisas que eu sempre mais defendi na minha vida, que é a instituição, as instituições terem em seus quadros, principalmente em cargos que hoje são comissionados, pessoas da própria instituição, ou seja, aqueles que conhecem a instituição. Então, não aconteceria o que está acontecendo no IBAMA, no ICMBio, no INCRA, assumirem pessoas indicadas pela presidência da República, pelo governador, pelo prefeito, enfim, para que assumam determinadas posições. Existe uma questão protecionista, para que determinados interesses, né, não façam com que a instituição se corroa. Mas aí tem um detalhe. Penso eu, o governo ele conseguiu demonstrar que até mesmo quando se tem pessoas do quadro técnico de carreira da instituição para assumir o seu comando, elas também podem ser destrutivas. E o maior exemplo que a gente tem hoje é o que está acontecendo no Itamaraty. Porque quem assumiu, quem está no topo da chancelaria é do Itamaraty. Veio de Instituto Rio Branco. Então, essas pessoas, né, que eu me recuso a falar o nome dessa criatura que está à frente do Itamaraty. Nem precisa, nem É, precisa. essa criatura, que é de carreira, você vai encontrar para todos os governos sempre um dentro da instituição para poder também estar ali em comum acordo com o governo vigente. Porque sempre vai ter um lambe-botas, sempre vai ter um serviçal que se vende, que se Veja troca. só, Rodrigo. Né? Veja só, Rodrigo, se você me permite. Eu já trabalhei num ministério. Eu era cargo comissionado. E o que eu vi foi muitas vezes o servidor de carreira não está nem aí. Trabalhei com muitos servidores de carreira muito bons, mas muitos dos bons também eram desmotivados. E outros que não eram tão bons eram caras que estavam andando e defecando para qualquer questão que envolvesse a população. Ele quer manter o salário dele, tá certo? Não é nem status, é manter a sobrevivência dele, saber que não vai ser demitido se não fizer uma merda muito grande. E tá bom. Eu acho que tudo depende, né, da postura do gestor público. Eu acho que, primeiro, quem tem que estar em cargo comissionado são pessoas que tenham capacidade, veja só, capacidade, né? E depois tenham a qualificação para aquilo. Às vezes, você pode ter dois tipos de qualificação. A acadêmica, né, através do estudo, e você pode ter uma qualificação empírica. O cara já trabalhou nessa área na iniciativa privada, ele trabalhou nessa área em governos passados. Então, ele adquiriu um conhecimento. Tá certo? Ele foi capacitado para aquilo. E também ter a noção de senso de missão. Porque qual é o grande problema e qual é a grande crítica das pessoas ao servidor público? É que ele, às vezes, não se importa. Ele vai ali por causa do salário e esqueceu a missão. E muitos que governam, né, os governantes, eles também não querem saber de estimular
Quero mandar um abraço ao professor Ronaldo, nosso amigo lá do Amazonas, que está acompanhando a gente aqui. Um grande abraço fraterno. Saudades de você, Ronaldo. Muita força, tá, irmão? Então, muitas vezes o servidor ele está desestimulado. O que não pode haver é existir em governos o assessor de porra nenhuma. Entendeu? O Aspone, que é não vou nem dizer que é um cocô, porque fezes aduba, né? É um cara que não contribui com nada, está ali para bajular, está ali para fazer esquema, está ali para fazer negócio na coisa pública, está ali, os cachorros aqui, eu começo a falar disso, os cachorros começam a latir. Então, é mudar essa concepção, né? Se você está no serviço público, você é servidor público. Então, sirva a população com qualidade. O que eu vejo, por exemplo, na área de meio ambiente, é uma gente muito comprometida, o Rodrigo. Servidor público do IBAMA, ele é comprometido. Dificilmente é um cara corrupto, um ladrãozinho, ou então um merda que finge que está trabalhando. Ele vai para o fronte, meu amigo. Ele entra, às vezes, numa terra que ele não sabe se vai ser recebido a bala. E se matarem ele, ninguém vai saber que mataram. Então, são coronéis que sabem onde o cara mora, onde o cara reside, pode fazer uma maldade com a família do cara. Então, assim, são pessoas de nobre estirpe que colocam a sua vida em defesa do meio ambiente, em defesa dos povos ribeirinhos, em defesa da natureza, que nós fazemos parte dela. Se, por exemplo, acabar, meu amigo, a Zona Franca de Manaus, acaba a mata. Acaba a mata. Como o Amazonas, como o Pará, que no século retrasado, veja só, Manaus era conhecida, Rodrigo, como a Paris dos trópicos. Riquíssima. Tinha uma elite, um baronato lá, que mandava lavar roupa, meu amigo, na Europa, porque o Rio Negro, o nome já diz, é negro, então manchava as roupas. E o Solimões é barrento, manchava as roupas. Mandava lavar na Europa. Até hoje, o Teatro Amazonas é um dos 6 melhores teatros do mundo em matéria de acústica. Isso foi feito lá atrás, em 1800. Como é que a gente permite que o ciclo da borracha se acabe no Brasil, pô? Levaram para a Malásia, levaram para a Malásia, levaram para a Índia. Quer dizer, traficaram semente de seringueira, porque eles lá faziam latex de um cipó, não faziam latex da seringueira, que produz muito mais. Na África também. Então você veja, que fez com que caísse. Essas áreas se empobreceram e a população perdeu mais ainda. Então o que importa hoje? É que a gente explore a floresta de forma sustentável. Sustentável. Porque a floresta dá mais dinheiro em pé do que derrubada. Porque uma árvore daquela, de 2.000 anos, de 300 anos, de 500 anos, ela não vai chegar a uma fase adulta daqui a 10 anos. Tá certo? Então, a exploração predatória, burra da madeira é uma estupidez. A Bárbara está concordando aqui comigo. Ó. Verdade, o Teatro Amazonas é maravilhoso. É maravilhoso até hoje. Como é a população de lá. Então, é importante que a gente dê uma ênfase, Rodrigo, na questão do servidor público sério e na questão da exploração sustentável da Amazônia. Aliás, de todos os biomas, não é só a Amazônia, não. O Cerrado também tem riquezas. E aqui é Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga. O Cerrado hoje é o lugar que mais queima no Brasil. É Cerrado, depois vem a Amazônia, depois vem Pantanal. Eu quero mandar um abraço aí para os amigos do ICMBio e do IBAMA que estão nos assistindo. Sim, são pessoas seríssimas que estão sendo caçadas dentro desse governo fascista, destruidor,
de qualquer política construtiva. Ele só quer servir ao capital internacional. A verdade é essa. Com certeza. E eu quero observar também uma questão, que como o nosso assunto é sobre políticas ambientais, fica um outro questionamento. Por que dá errado? Você tem, em todas as instâncias, órgãos de fiscalização. O Brasil tem 5.570 municípios. Cada prefeitura no Brasil tem uma secretaria de meio ambiente. Cada estado, a gente tem 26 estados, mais Distrito Federal, nós temos 26 estados, cada estado tem a sua secretaria do meio ambiente, cada estado tem um Ministério Público Estadual que tem uma parte que trata da fiscalização do meio ambiente. Você tem o Ministério Público Federal, que tem partes que tratam exclusivamente do meio ambiente. Você tem N órgãos que poderiam estar integrados e que tratam das questões ambientais, como a gente já citou alguns aqui. E eu me pergunto, por que isso dá errado? Por quê? Como que o Ministério Público, né, o Ministério Público Federal que tem nas suas ações modificadoras do meio ambiente, né, que se realiza em áreas que explora bens da União, entendeu? Na extração de recursos minerais, na construção de hidrelétrica, né? Quando a gente fala em extração do recurso mineral, você vai fazer uma mineração, você tem toda uma mineração legal, você tem toda uma legislação em torno daquela mineradora legalizada para poder amparar, para poder fiscalizar, para poder aprovar ou não, para poder fazer as compensações. Eu me pergunto, por que que isso dá errado? Ah, mas você ter as ilegais. Para isso, nós temos um setor de sensoriamento remoto, um dos melhores do Brasil, que é lá dentro do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a escola ao qual eu estudei. Tive o grande prazer de estudar e fazer parte daquele quadro de estudo, onde o Centro de Observação da Terra está sendo cada vez mais rechaçado pelo governo federal, porque é de lá que vêm os dados e que são distribuídos para o IBAMA, que vai para o ICMBio, que vai para as instituições para ela ter o controle das células de desmatamento, das células de aumento de pastagem, das células do aumento da produção da soja. Tudo você consegue hoje monitorar em resoluções de 20 a 30 metros. Ou seja, eu tenho uma precisão espetacular para fazer o monitoramento. E, no entanto, eu venho com um dado tratado, os melhores profissionais do mundo, e o governo vem e repudia, dizendo que aquilo não é real, não é verdade, que é mentira, que é da esquerda. Como eu Ele posso dar esse... ideologiza tudo, cara. Como, Ideologiza cara? até aquilo que não deve ser ideologizado. É uma questão de política de Estado. Esse homem é um Sim. incapaz na presidência da República. E cercado de gente que ou é mal intencionado ou é tão incapaz quanto ele. Não, eu acredito na opção 2, na má intenção que está Claro, arraigada dentro do sistema, como projeto de Estado. claro, como o cara não tem uma visão de Estado, não tem uma visão de país, não tem projeto de nada, que, aliás, até um aliado dele aí, o Major Olímpio, outro dia estava falando que, enquanto candidato, eles não tinham nem plano de governo, nem nada, né? A professora Silvana Moura diz: outro tema importante com relação à sustentabilidade é a preservação de sementes caboclas. Empresas transnacionais do tipo Monsanto empreendem, entre aspas, pesquisas usando a biodiversidade e as desenvolvem, deixa eu abrir aqui mais, no Brasil. A exploração é em todos os níveis e segmentos,
a exploração em todos os níveis e segmentos. Estamos em risco frequente e permanente. Muito obrigado pela sua participação, professora Silvana. Muito pertinente, inclusive. A gente precisa, né? Veja só, eu estava vendo outro dia uma reportagem sobre pães, é do Globo Repórter. Em Israel, os caras têm lá um banco de sementes ancestrais. Veja você, a primeira semente de trigo que nasceu naquela região, porque o trigo nasceu naquela região ali, né? Eles têm ainda guardadas sementes e eles multiplicam, ampliam, para sempre terem, preservarem, entendeu? Para não perder essa diversidade genética do Sim. alimento. Então, quantos alimentos, né, que foram cultivados? O professor Darcy Ribeiro falava da questão do indígena, né, que não é o cara que chega lá, explora um lugar e vai. O indígena domesticou um monte de tipos de alimentos, como a mandioca, enfim, outros, né? Sementes, enfim, você tem um monte. Então, temos que preservar isso também. Agora, Rodrigo, o Brasil, mudando de água para o azeite, nem para o vinho, o Brasil é o país que mais mata militante ambiental no mundo. Sim. Eu queria que você explanasse sobre isso. Por quê? Por quê? Porque não só o militante ambiental, mas qualquer pessoa que tem um propósito da defesa, do compromisso com a verdade, com o trabalho, isso acontece. Eu tive uma experiência péssima. Não vou falar instituição, porque isso foi um período curto. Claro. Mas foi em Marabá. E foi... A gente está em 2020. Já tem seus 14 anos. E justamente eu fui colocado para uma área de levantamento patrimonial, sendo que eu era analista ambiental. A chefia fez isso durante 6 meses. E eu não aguentando a pressão, eu pulei fora. Pouco tempo depois, essa chefia, essa gerência, ela foi pega por uma operação da Polícia Federal e desarticulou 18 pessoas da instituição, do gerente a todo o grupo corrupto que estava envolvido na venda de licenças ambientais e tudo que é mais irregular que você possa imaginar em relação às questões. Marabá, assim como o brasileiro conheceu um tempo atrás, quando houve aqui a tomada, né, das UPPs no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que viam traficantes caminhando por dentro de picape, com arma na mão. Então, Marabá não é diferente. É igualzinho. Só que a única diferença é que em Marabá, dependendo da área, quando você sai ali do centrinho, passou 30, 40 quilômetros, é terra de ninguém. Quem manda é quem tem fuzil, é fazendeiro, é grileiros, né? Então, o poder está na mão de quem? Um cara que faça um trabalho a mais fora da capital, fora do centrinho, ele é alvo. Não tem jeito. É alvo. Então, qualquer ambientalista que vá tratar de uma causa, a primeira coisa que os caras fazem é mandar saber quem é. Da onde veio, o que veio fazer, o que está fazendo. Se você falar uma coisinha a mais, o negócio já fica ruim.
Então, isso vai acontecer em Santarém, vai acontecer em Marabá, vai acontecer lá no Alto Cachimbo, no Alto Xingu. Hoje não, em Manaus, no centro, em Belém, né, ali em São Luís, você consegue fazer alguma coisa na capital, proteger. Quando você sai, é difícil. Não precisa ser ambientalista, não, basta ser um professor de ensino fundamental, ensino médio. Se você falar alguma coisa a mais nas escolinhas de base, o negócio já fica ruim. Não é Veja à só, toa, por favor, é, por favor. complementando o que você tinha falado antes do assunto, antes da mudada, não é à toa, em relação ao banco de sementes, né, mandar um abraço aí para a galera da Embrapa, né, uma das maiores instituições de pesquisas Referência agropecuárias do mundo, do mundo, do referência mundo, no mundo. do mundo, né? E que também está Orgulho do sendo Brasil. desarticulada, um banco de semente maravilhoso, né, que a Embrapa tem. É, não foi à toa que nós tivemos aquele problema com o Japão em relação à questão do açaí, da patente. Que vieram aqui, levaram para lá, patentearam como se Isso. fossem deles. E é Fazem justamente o que isso, fazem isso com muitos remédios sim, e a questão do. Eu ia princípios falar agora ativos da dos biofarmas, Amazônia. né? Os biofarmas é Biofarma. justamente. A biofarma é justamente isso. Quando você vai para o norte com a proposta de defesa, de protetividade mais real na inocência, você vai ser alvo. Porque você está mexendo com estruturas que, tanto interna quanto externa, você acaba sendo inimigo. Então, na hora que a bala vem, você não sabe de onde é que está vindo. Eu não sei se ela está vindo intercontinental ou se está vindo intraterritorial. Esse é o detalhe. Né? Por que ser um militante ambiental se corre tanto risco, Rodrigo? Eu acho que é questão ainda da credibilidade de um mundo melhor. Porque se fosse assim, eu não teria os amigos maravilhosos, vou falar da instituição pública, né? Não só instituição pública, algumas entidades também, ONGs, que militam, mas de forma correta. E esses amigos, eu tenho muitos que estão no IBAMA e no ICMBio, que poderiam estar na magistratura, que poderiam estar em outros lugares sentadinho no ar-condicionado e tal, mas preferiram seguir na militância ambiental e ganhando merreca, e se expondo a vida, expondo a família, em troca de merreca. Fazem por uma Então, causa. causa. Causa porque acredita que ainda há possibilidade de nós mudarmos, né, esse cenário. Aliás, é por isso que eu estou aqui. Eu acredito nessa mudança, eu acredito na força da palavra, na transmissão, na comunicação, né, e no trabalho que a gente exerce também fora disso. Né? Esse é o detalhe. Na Você leitura, havia, você o havia poder da falado, leitura. o conhecimento é poder, né? Aliás, o conhecimento é inimigo natural do poder constituído. Sim. Porque às vezes o cara está no poder e a ignorância, o desconhecimento é uma arma a seu favor, né? Você havia falado, por que dá errado se todos os estados têm uma secretaria de meio ambiente? As capitais têm secretaria de meio ambiente. Eu lembro que uma época no Rio de Janeiro tinha a secretaria dos ambientes, não era nem de um só ambiente, mas de vários. Por que dá errado? O professor Darcy Ribeiro dizia que a educação no Brasil dava errado porque não era uma falha, era um projeto. Eu, fazendo essa transposição para o meio ambiente, é a mesma coisa. Dá errado porque é um projeto. Veja só, a Rio 92, que eu participei, eu era moleque, eu era presidente de Grêmio, eu ganhei uma entrada para
que teve dois Rios 92, né? A Eco 92. Uma dos chefes de Estado, que era no Rio Centro, e a outra a Aldeia Global, que foi feito no Parque do Flamengo. Quem não conhece o Rio de Janeiro, é um dos maiores parques urbanos do mundo, né? Pega uma faixa de mar ali, enfim, entre Flamengo, Botafogo, vai até o centro da cidade. E feito até pelo Burle Marx, né? Que é um gênio. A gente teve gênios de várias áreas. O Burle Marx era um. E aí a gente participou da Aldeia Global. Por que escolher o Rio de Janeiro para fazer e não Manaus, por exemplo? Porque no Rio de Janeiro, na gestão do Dom Pedro II, o que é hoje Floresta da Tijuca é uma floresta que não é primária, ela foi replantada, foi reflorestada, porque toda aquela área virou cafezal, Rodrigo. Cafezal. Virou um grande cafezal. Como aquilo estava assoreando o Rio Carioca, que era o rio que levava, por isso os Arcos da Lapa, era um aqueduto que levava água até a cidade. Sistema de canalização. Justamente, que hoje existe menos da metade do que era, porque ele ia até lá dentro do centro da cidade mesmo, né? Passava, inclusive, depois da ramificação por baixo, ia até a Praça 15. Então, os caras fizeram lá porque lá, numa época sem tecnologia, numa época sem nada, eles conseguiram reflorestar uma área gigantesca, e hoje a floresta que está lá é uma beleza, é o que faz a cidade do Rio de Janeiro não ser tão quente. Porque, veja bem, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Ela é o sistema de ar refrigerado, pelo menos do hemisfério sul. Os sistemas de chuva do Rio de Janeiro, São Paulo, passam tudo pelo ciclo do chamado oceano aéreo, né? As plantas evaporam sua água, ela fica ali condensada, vem um vento do Oriente, bate nos Andes e vão parar aí. Vão parar no Rio de Janeiro, vão parar em São Paulo. Tanto é que, há um tempo atrás, teve chuva negra em São Paulo. E não foi a poluição de São Paulo. Não, por causa das queimadas. Das queimadas na Amazônia. Então, veja a importância que se tem, né, para o ciclo das águas, o ciclo das chuvas, para o tempo, né? A importância disso. Então, precisa se ter consciência. O conhecimento é isso. É você levar às pessoas. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Num domingo de manhã, você está ganhando alguma coisa para fazer essa conversa? Eu estou ganhando espiritualidade, prazer de estar aqui. Em matéria de dinheiro, ninguém está fazendo. Está fazendo porque acredita. Sim. Então, é importante que as pessoas entendam os ciclos, né? Entendam as conexões, entenda. A gente vê só um probleminha que surgiu na China, a Europa subestimou, matou milhares, e está aqui no Brasil sendo subestimado. É uma questão ambiental também. O novo corona é uma questão ambiental também. A gente precisa ter essa consciência. E é importante que pessoas como você, como os militantes da questão ambiental, sejam respeitados, porque são pessoas que estão colocando a sua vida em risco diário, às vezes, né? Porque essa gente é mapeada. Eu estava aqui lendo aqui uma reportagem dizendo que o Bolsonaro, o governo federal, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal está mapeando os antifascistas. Então, me mapeie, por favor, porque eu sou antifascista. Então, onde tiver fascismo, eu vou estar do outro lado, porque o fascismo é uma doença política, né, que destrói as nações, que destrói o meio ambiente, que destrói tudo por causa de dinheiro, por causa de safadeza. Então, eu sou um antifascista. Basicamente, é Chernobyl, né? Chernobyl, meu amigo. Basicamente é Chernobyl.
Então, por que militar numa área em que o cara corre risco de vida? Chico Mendes, que já era uma celebridade quando foi assassinado, Chico Mendes era uma celebridade e mesmo assim ninguém se apiedou de dar um balaço no Chico Mendes, que era um cara referência na questão da floresta, referência na questão da preservação, era um seringueiro. Qual é a tua visão do Chico Mendes? Tá ouvindo? A luta continua. Por isso, eu acho que nós estamos aqui. É uma referência. É um homem que trabalhou em prol da sua região, mas também conseguiu exportar as suas ideias para o mundo e mostrar a importância, né, de se trabalhar dentro das questões que tangem às políticas ambientais, né, e o que teríamos pela frente de desafio. Ele sabia disso. Ele sabia. Tanto sabia que morreu. Esse é o detalhe. O fato de você saber ou de ter determinado conhecimento e colocar ele para fora, fazer aquilo se tornar uma prática, faz com que a nossa vida esteja em risco. Ele sabia disso. Sabia. E não é à toa Professor, que o Instituto, né, hoje foi, né, a partilha do IBAMA, esse outro lado, teve um nome, né, em homenagem a Chico Mendes, e aí, eu acho que a maior parte aí dos servidores do Chico Mendes fazem jus à causa, o nome que tem dentro da instituição. Porque, não porque eu vou puxar a sardinha para o lado, mas é porque realmente os caras, os amigos, né, homens e mulheres, trabalham e muito, se dedica muito. Então, parabéns aos que estão resistindo. E, ô Galvão, eu tô com uma outra preocupação, que é um tipo de discurso que está se tornando forte aqui na América do Sul, que é aquele discurso que está procurando legitimar uma ideia através da ignorantização nacional como forma de produção do senso comum, que está sendo patrocinado principalmente pela mídia, que é a política da interferência. É lawfare, mas que agora aparece uma figura no nosso cenário, muito próximo da gente, o caso da Bolívia, da exploração do lítio, que está vindo na figura do Elon Musk, uhum, que é o responsável pela pela grande empresa Tesla, produção dos carros elétricos. Você da sabe que Tesla. hoje, né, isso, em termos de economia e de meio ambiente, é um tipo de energia interessante, mas que, ao mesmo tempo em que você tem um interesse em relação à troca, ao uso do combustível fóssil pela questão da bateria, você tem essa outra questão que está subliminar, né, que está travestida dentro dessa economia limpa, né, dessa ecologia limpa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque ele vem com um discurso dizendo que demos o golpe aberto, demos o golpe e se resistirem, nós iremos lá e vamos tomar novamente. Está falando da questão da Bolívia. Ou Do seja, está golpe em falando para a cima do Evo esquerda. Morales. Está falando da esquerda. Está falando daqueles que resistem. E eu não estou vendo, aliás, eu estou vendo que esse discurso ele está bastante crescente aqui dentro do Brasil. Como? De que forma? Vamos destituir a presidência da República. O problema hoje não é destituir a presidência da República somente.
A questão é os filhos da presidência da República que ficarão nesse processo de herança dentro do território nacional. Por quê? Os militares que estão hoje dentro do IBAMA, do ICMBio e de outras instituições, eles vão sair? Tudo bem, vão sair. Mas a ideologia, a militarização, essa coisa da milicialização que está se expandindo dentro do território nacional, ela não vai acabar do dia para a noite. Ela só termina com muito trabalho de base que é oriundo da educação. A gente tem que resistir. Essa é a questão. Trabalhar. E querer trabalhar. Resistir. Deixa eu só passar aqui a mensagem do Caio Ramazini. Abre aspas. Um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Meu reconhecimento ao trabalho e à fala de vocês. Muito obrigado, Caio. Professor Ronaldo Fernandes, lá do Amazonas. Parabéns, meu irmão Galvão, excelente tema. Eu creio que todo ativismo político é importante. E o ambiental, para os povos da Amazônia, é inicialmente empírico, pois defende a vida de modo geral. Obrigado a vocês, viu? José Davi diz, política ambiental do governo? Que é isso? Nem há governo, nem há política. Obrigado, Davi. Obrigado. Muito obrigado. Você está falando da questão da Tesla, a empresa Tesla, que ajudou no golpe em cima do Evo Morales. O Tesla, o homem que dá nome a essa empresa, é muito maior do que a própria empresa e de quem a dirige. Porque era um homem sonhador, foi o cara que queria democratizar o acesso à energia elétrica quando ninguém tinha. Ele queria transmitir energia elétrica pelos ares, como a gente recebe hoje ondas de rádio, receberia energia elétrica gratuita. Veja você, foi por isso que ele foi, enfim, colocado na miséria, né? Agora, essa é a questão das transnacionais interferindo nos países latino-americanos. O grande problema, Rodrigo, é a velha política colonial de dependência, né, dos impérios. Esse é o problema. O Brasil hoje, por exemplo, eu estava assistindo a Gleisi Hoffmann ontem na CNN, aliás, ela deu um cacete baiano nos repórteres da CNN, né? Aparentemente até despreparados para perguntar, né? Quando ela falou de várias questões e falou, por exemplo, da questão de querer se privatizar a Eletrobras, e ela dizendo, vai se privatizar, na verdade, os rios, porque a matriz energética brasileira, na sua maior parte, bota aí 70%, é hídrica. Então, na realidade, vai estar, no final, privatizando o rio, privatizando a água também, né? Então, é preciso que se tenha a noção, né, de que o país precisa ter um projeto de nação. E esse projeto de nação passa pelo meio ambiente, passa pelos biomas, passa pela Amazônia, passa pelo Cerrado. Veja você, sem Cerrado não há rios. O Cerrado é o bioma que é o nascedouro da maioria dos rios do Brasil. Eles nascem no Cerrado. Vai do São Francisco ao Xingu. Então, é importante a preservação, não é só por uma questão romântica, sabe? Salvem as baleias, salvem os rios, salvem não sei o que lá. Que a visão que as pessoas têm do ambientalista é sempre uma visão romântica. É uma visão do cara que vai salvar a natureza. Que bonito, né? O cara lá do Greenpeace joga o barquinho dele em cima lá dos navios japoneses que matam baleias, né?
A visão é essa romântica. Mas é o que eu disse, tudo passa pela questão socioambiental, né? Econômico e A todo ambiental tempo. também. A todo Todo tempo. tempo, todo tempo. Meu querido, eu queria, primeiro, agradecer o seu carinho, o carinho de quem está aqui com a gente até agora, professor Ronaldo. O professor Ronaldo é um cara lutador lá no Amazonas, ao Ricardo, ao Rico Guimarães, à Bárbara, que estava aqui com a gente, ao Botinho, que está sempre aqui nos ajudando. Eu queria deixar esse espaço para suas considerações finais, meu amigo, e agradecer a você pelo carinho. Nós já estamos aqui há 1h40, né? Normalmente só tem 1 hora esse nosso café com Galvão. E eu Agora é o queria café almoço com o Galvão, né? café, almoço, daqui a pouco vira janta, né? Já vira Vai janta. ser, vai ser uma orgia gástrica, É isso mas aí. eu queria deixar você à vontade para o tempo que você quiser para fazer suas considerações finais. Bom, Galvão, eu acho que é como eu estava falando, não se pode construir um projeto de nação sem o entendimento daquilo que a constitui, da política, das suas interações, né? Do conhecer a Carta Maior, pouco da Constituição e daquilo que ela prega, dos direitos e deveres, porque, como eu falei, é um dos maiores, é um dos marcos, né, do nosso processo civilizatório. Eu acho que ela é tão interessante que tudo que você fala, tudo que você tem de problemas e soluções está ali dentro. Agora, como colocar isso em prática, né? Esse é o grande desafio para os 220 milhões de habitantes, né, que temos hoje, aproximadamente, no Brasil, e que nada se constrói de forma equânime, senão através do processo da educação. Isso é fato. Educação, ela está acima de tudo. Eu sempre gosto de estar citando o exemplo da Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul, para atingir, né, para chegar ao que ela é hoje, esse projeto começou lá em 1980. Já são 40 anos, são 4 décadas ininterruptas de investimento, de organização e de querer fazer. Porque competência todos nós temos. Inteligência todos nós temos. Não existe diferença entre povos. Agora, o querer fazer e sair da ideia do complexo de vira-lata e de ser colônia, aí já é a grande diferença que está aí, ó, no mundo. Esse é o grande detalhe. Então, tudo que nós falamos aqui tem uma legislação específica. O Brasil é fantástico, porque além da Constituição, depois dela, você tem legislações específicas. Tudo tem uma legislação específica. Ah, pensou em soltar balão. E tem uma legislação específica. Está lá na 9.605 de 98, na Lei de Crimes Ambientais. Ah, estou pensando em fazer um experimento com um animal tal. Tem uma legislação específica. Você falou da privatização da água. Tem uma legislação específica da Política Nacional de Recursos Hídricos. Uma lei lá de 2007. Então, de 1997. Então, você tem um ponto específico para cada assunto. Ou seja, está tudo amarrado. O Brasil está pronto. O que falta é a nossa coesão. Nos organizarmos para que essas células funcionem de uma maneira mais integrada é que está sendo o grande desafio. Eu acho que uma das formas de conseguirmos ajustar isso
é também através desse processo de educação. E para abrirmos as nossas linhagens de conhecimento, nós temos que tomar muito cuidado com os direcionamentos da mídia. A mídia independente, hoje, lógico, se bem selecionada, ela está sendo um caminho alternativo importantíssimo para a disseminação do conhecimento, porque aqui, na mídia independente, você não tem o patrocinador dizendo nos seus ouvidos, aqui no ponto eletrônico, o que você tem que falar. E de que forma você tem que falar. Existe uma liberdade onde nós concordamos e discordamos, mas de forma civilizada. Esse é o grande detalhe. E eu acredito nisso. Não é à toa que vocês, né, estão crescendo cada vez mais. E é por isso que eu faço questão de dar o meu apoio, de ajudar, porque eu acredito nesse processo. O não comprometimento. Porque quando uma figura, né, uma criatura como essa que a gente citou agora, tal do Elon, chega e fala que vai injetar no seu canal 10 milhões, o cara vê, ele vai e se curva diante disso. Esse é que é o grande detalhe. Quando a gente começa a crescer, começa a aparecer. Né? Então, essa é que é a paga grande escolhe a preocupação. música. E, para finalizar, eu queria deixar, né, algumas bibliografias assim de recomendação para a galera que nos acompanhou sobre o assunto. Posso estar mostrando? Claro, fica à vontade. Aqui. É um livro legal, Secas na Amazônia. Bacana. Tá? Vem mostrando um pouco, né, da história desse processo dos impactos ambientais. Temos a Amazônia Sustentável. Também. Qual é o autor? O autor é Martin Coy e Gerd Kohlhepp. São os coordenadores. Ok. Tá? E, para finalizar aqui, ó, os dilemas e desafios do desenvolvimento sustentável, que também tem vários organizadores. Esse aqui é Ideias Sustentáveis da Garamond. Berta Becker, Cristóvão Buarque. Tem uma galera boa aqui também. São livros interessantes, são produções que tiveram como base, né, parte desse ecossistema e das políticas públicas também para o desenvolvimento ambiental. Basicamente isso. Meu amigo, eu só tenho que agradecer a sua presença. Eu quero agradecer a Bárbara. A Bárbara falou: amei, todo o ativismo deveria assistir essa live. Muito obrigado. Obrigado. A Marli fala: por isso nem Chico Mendes sobreviveu. Fátima mandou aplausos. Escreve aqui para a gente. Só aparece o inverso. Eu vou depois colocar no comentário, quando a live terminar, os livros, tá certo? Sim, e aí sim. vocês podem dar uma olhadinha. Recapitulando, nós assistimos aqui, nessa live, que o problema da ambiental no Brasil é um problema socioambiental. É um problema de falta de democratização da terra no Brasil. É um problema de interesses estrangeiros sobre as riquezas naturais. É um problema de tráfico de princípios ativos para o mundo. É um problema de política, acima de tudo. E é um problema também de questões do capitalismo.
Eu peço a você, Rico Guimarães fala, muito produtiva a live, assunto demasiadamente importante. Eu quero agradecer você por estar aqui com a gente. Eu peço para que você, se puder, compartilhe essa live, compartilhe também a nossa página Rafael Galvão. Nós já temos mais de 35 mil seguidores, estamos caminhando para 32 mil curtidas na página, isso sem pagar, porque toda a nossa divulgação é orgânica, ou seja, não pagamos um centavo para o Facebook, que é instrumento do sistema também. Então, por favor, compartilhe, propagandeie essa nossa página, que essa página só é grande porque você está com a gente. E eu peço, vá lá no YouTube, nós temos um canal que está começando, o YouTube fez uma intervenção no nosso antigo canal, acabou com ele, então nós estamos voltando com TV Galvão. Eu vou deixar depois o link aqui para vocês. Essa live, inclusive, vai estar lá. Por favor, compartilhe de lá também. Obrigado, Rodrigo, pela sua militância. Obrigado pelo seu comprometimento. Fora Bolsonaro, abaixo o fascismo brasileiro. E essa semana nós vamos ter uma edição extra do nosso Café com Galvão. É todo domingo e toda quarta. Domingo, 10 da manhã, quarta, às 19 horas. Mas no sábado e no domingo vamos ter Café com Galvão. Domingo que vem é com o professor Rico Guimarães. A gente vai fazer uma análise muito interessante das eleições para este ano e para 2022. Então, imperdível, domingo, 10 horas da manhã. E no sábado, às 19 horas, nós vamos ter uma live aqui com o vereador pela cidade do Rio de Janeiro, do PSOL, Leonel Brizola. O neto do governador Brizola vai estar aqui com a gente e nós vamos tratar de bolsonarismo segundo o brizolismo. Qual é a visão que os brizolistas têm do movimento fascista chamado bolsonarismo? Obrigado pelo carinho, obrigado por você estar aqui com a gente. Por favor. Agradeço você aí mais uma vez pelo convite, né? E gostaria de estar terminando com uma frase do Noam Chomsky, que diz o seguinte: a população geral não sabe o que está acontecendo e nem mesmo sabe que não sabe. Então fica aí essa reflexão para o nosso restante de domingo. Obrigado. Conhecimento é poder. Se informe. Obrigado por tudo. Até quarta-feira, 19 horas, no Café com Galvão. Um excelente final de domingo para vocês, uma semana abençoada por Deus. Um abraço carinhoso também ao Rico Guimarães e ao nosso querido Ronaldo, professor Ronaldo Fernandes. Fiquem com Deus. Tudo de bom.